Vamos abrir a Bíblia então, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A partir do versículo 19, meus irmãos. Os irmãos encontraram? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Obrigado, meu querido. Diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem, nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Vamos orar uma vez mais, meus queridos? Querido Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque estamos neste lugar de adoração e sabemos que Tu já estás aqui neste lugar. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma mensagem essa noite, que eu não seja aquele que vai atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Mas em nome de Jesus, apesar de mim, das minhas limitações, das minhas falhas, ilumina o coração e a mente de cada um dos irmãos aqui presentes, a fim de que compreendamos juntamente a Tua palavra, porque somente ela, Senhor, somente ela, não é qualquer sabedoria humana ou habilidade humana, é somente a Tua palavra, quem discerne pensamentos, quem pode confrontar, quem pode consolar, quem pode verdadeiramente apontar o bom e reto caminho. Então, Senhor, nos faça entender a Tua palavra em nome de Jesus.
Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós vamos falar hoje de uma temática um tanto quanto atual. Como venceremos a ansiedade? Como vencer a ansiedade, meus irmãos? A gente sabe que a ansiedade, as preocupações, as angústias, são um assunto extremamente caro na sociedade moderna, em nossos dias. E só para definir os termos, eu sei que existem aquelas definições, até mesmo médicas, clínicas, a respeito da ansiedade, mas eu vou aqui conversar com os irmãos, basicamente a respeito daquela ansiedade enquanto preocupação exagerada, enquanto angústia, que muitas vezes nos tira a paz, nos tira o sono, né? Muitas vezes também nos paralisa. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu peguei esse dado, hoje ainda, existe aí uma informação da área da saúde que vai dizer, por exemplo, que quase 27% da população brasileira tem algum diagnóstico médico relacionado à ansiedade, E mais de 60%, em uma outra pesquisa foi feita, né? Mais de 60% dos brasileiros sofrem de algum problema ou têm um nível de ansiedade, né, mais elevado do que o comum, né? Então, juntamente com outros transtornos, com outros problemas, do qual foge da minha área aqui enquanto pastor, é verdade, todos nós sabemos que este é um problema crônico em nossos dias. E é interessante porque este já não era um problema, não é um problema somente atual. O problema da ansiedade, o problema da preocupação profunda, da angústia. Perceba que Jesus, conforme nós lemos, no núcleo, no centro do Sermão da Montanha, ele gasta um bom tempo falando a respeito disso. Ele repete: não se inquietem, não se preocupem, não andem ansiosos. Ele repete ele faz essa chamativa para os seus discípulos algumas vezes, e cada vez que ele fala para eles a respeito disso, ele vai trazer aqui alguns ensinamentos. Nós vamos falar aqui um pouco a respeito do que Jesus, ele tem a nos dizer, ou conselhos de Cristo, a respeito de como nós venceremos a ansiedade. Ainda, meus irmãos, definindo a ansiedade que nós vamos tratar aqui hoje. Trata-se, eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia, uma exemplificação, para ficar mais claro. Existe, por exemplo, todos nós que moramos em casa, por exemplo, quando a gente vai fazer aquela limpeza na casa, não é verdade? Você tem ali uma mobília velha. Eu ajudei a minha mãe agora, nas minhas férias, ela me botou no trabalho, e lá eu fui remover móveis do pátio, do terreno, ajudar, né, a remover móveis velhos e tal. E ali, quando a gente movia aquele móvel, eu já esperava que haveriam ali, talvez, algum bicho, né? Eu não tenho medo de barata, não posso mentir no púlpito, né? É um sustinho, assim, uma coisa, um leve medo ali, principalmente daquela voadora, né? Dá um certo... Mas em âmbitos gerais, até que eu ajo tranquilo. A minha mãe saía correndo para todo lado, assim, porque tinha barata ali. Existe essa ansiedade, por assim dizer, que até, inclusive, é tida como boa, porque ela vai nos ajudar, nos preparar para aquilo que é, de fato, um risco eminente, né? Para alguma problemática que, de fato, exista. Mas não é desta ansiedade que eu quero falar, e não é dessa ansiedade que Jesus está falando. O que Jesus está falando e tratando aqui é desta ansiedade problemática, essa ansiedade que nos paralisa, essa ansiedade que faz, de repente, a gente imaginar que eu estou lá no jardim e vai aparecer uma grande serpente, que nem é comum naquele ambiente, eu estou ali no escuro e vou imaginar coisas possíveis, mas absurdas naquela circunstância e naquela situação. A ansiedade, meus irmãos,
ela tira a capacidade de experimentar e viver de maneira plena o hoje, o presente, né? O ansioso, geralmente, ele vai rir menos diante das situações. Olha, poderia ter acontecido algo pior aí e tal. O ansioso, né? Ele sempre vai acreditar que algo pior vai acontecer, né? É mais ou menos Pedro olhando ali, no meio daquela tempestade, ele olha ali, as coisas vão piorar. Então, eu acho que é um fantasma que está no meio dessa tempestade, né? O ansioso, ele tem essa tendência, não é verdade? Ele aumenta aspectos negativos e tem a tendência a descartar aspectos positivos. Pois a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, e eu quero já entregar o jogo para vocês aqui, entregar quais os pontos que nós vamos ver de maneira rápida hoje, sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como vencer a ansiedade. Serão 4 pontos, e se você não quiser dizer para o irmão que está ao seu lado, você pode dizer para si mesmo, porque tem gente que não gosta muito de dizer para o irmão que está ao seu lado, mas é pedagógico você repetir. Então, para vencermos a ansiedade, meus irmãos, agora que a gente entendeu que a ansiedade é uma problemática, é uma realidade dos nossos dias por diversos motivos. Em primeiro lugar, nós devemos confiar em Deus e entregar o nosso amanhã nas mãos dele. Vamos repetir isso? Em primeiro lugar, para vencer a ansiedade, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Confiar em Deus e entregar o nosso amanhã nas mãos dele. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos ajustar o nosso olhar. Ir ajustando o nosso olhar. Até que a gente veja o cuidado de Deus. A gente vai ver isso também no texto. Vamos repetir isso? Ajuste o seu olhar. Até que você veja o cuidado de Deus. Spoiler, porque o cuidado de Deus está lá. Você só não está vendo, mas ele está lá. Em terceiro lugar, meus irmãos, coloque o seu coração, repita, no verdadeiro tesouro. E em último lugar, eu acho que nós não chegaremos nesse ponto, eu vou apenas citar, sirva a um único Senhor. Amém. Eu peço, por favor, que você fique com a Bíblia aberta e a gente vai olhar com bastante cuidado cada um dos textos que fazem estes apontamentos. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, devemos confiar em Deus e entregar o seu amanhã, o nosso amanhã, nas mãos dele. Olhe comigo no versículo 25 e permaneça com a sua Bíblia aberta aí mesmo, tá? Por isso, a parte A do versículo 25 diz assim, ó: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Aí, pulem para o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa frase, eu vou repetir ela porque ela é chave para nós entendermos toda a mensagem. Confiar em Deus e entregar o nosso amanhã nas mãos dele, basicamente é você viver sem ansiedade. Aí você vai dizer para mim assim, tá pastor, mas isso eu sei. Eu sei que eu tenho que confiar. E eu sei que eu tenho que entregar o meu amanhã nas mãos de Deus. Tá, os próximos passos te darão, de maneira um pouco mais profunda, né, a maneira como você alcança isso. Mas primeiro a gente precisa pensar sobre isso. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos pensar que quando você vive em função do amanhã, você adia ou você deixa de fazer aquilo que você deveria estar fazendo hoje. Quer ver uma coisa interessante? Que quem pensa demais no amanhã e se preocupa e vive focado no amanhã,
E vocês estão entendendo que eu não estou falando de planejamento, não, eu estou falando daquele irmão que perde a paz mesmo. Você poderia, por exemplo, estar, meu irmão e minha irmã, contemplando. Quem se preocupa com amanhã, não contempla a grandeza de Deus hoje. Quem se preocupa com amanhã, deixa passar a beleza de contemplar quem Deus é todos os dias. É interessante que, nos dias difíceis, todos nós vivemos dias difíceis, né? O Senhor, no meu coração, no meio de um discipulado que eu estava dando para os jovens, um autor, foi muito confrontativo em relação a esse fato, meus irmãos. Nós não contemplamos a beleza de Deus. E quando a gente faz isso, a gente deixa de experimentar aquilo que existe de melhor para se experimentar. E quando eu fui confrontado nisso, eu me lembro que depois, passou a não ser todos os dias, mas todos os dias, depois daquele confrontamento, quando eu dobrava a esquina ali de Piedade, para enxergar, né, a beleza daquele mar, eu glorificava a Deus, meu irmão. Deus, como Tu é lindo. Deus, como Tu é grande. Deus, como Tu é poderoso. Deus, como a Tua beleza é suficiente para mim agora. Como a Tua beleza e a Tua grandeza é suficiente para mim hoje, neste momento. Eu não sei, eu não tenho poder sobre coisas relacionadas amanhã, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho a Tua presença, e ela me basta, ela me é suficiente, ela me é o bastante. Quando a gente foca no amanhã, a grande derrota, a grande tragédia, a grande perda, é que eu deixo de experimentar Deus hoje. Quer ver outro problema de quem pensa e fixa demais a mente no amanhã? Você esquece de ser grato pelo dia que Ele está te dando. Você esquece, tão preocupado com o que você não tem, você acaba esquecendo das muitas bênçãos que você já teve ao acordar. Bênçãos, como diz a canção, que não tem fim, incontáveis. Mas mesmo sendo incontáveis, eu não posso deixar de pronunciá-las. Porque, meus irmãos, os milagres que estão acontecendo diariamente, nós acabamos como cristão por nos acostumar dele, se acostumar com a beleza e a simplicidade da vida. Quem se preocupa demais com amanhã, perde o crescimento de um filho que Deus te deu. Olha que presente abençoado. Deixa de sorrir por causa de um passo que Ele está dando. Deixa de se envolver com a criação. Deixa de enxergar o seu cônjuge. Deixa de enxergar o outro. Deixa de ser instrumento de Deus na vida de alguém. A grande tragédia de quem se preocupa com amanhã é que eu não estarei inteiro no presente, no agora. E quer saber algo, meu querido? Deus te quer hoje. E Deus te quer inteiro. Por isso que Ele está dizendo para você hoje, e é a sua palavra: basta cada dia o seu mal. Você está te preocupando aí, mas a tua preocupação vai acrescentar em quê? Qual é a tua força, qual o teu poder, qual a tua habilidade de acrescentar vida a você mesmo? Amém? Por isso que a oração que Jesus nos ensina a fazer é: o pão nosso de cada dia nos dá. Isso é um detalhe, né, meus irmãos? A gente passa correndo e ora correndo também. Porque se eu orar e for grato pelo hoje, eu vou viver inteiramente o agora.
e poderei ser satisfeito no hoje. E não viverei em função daquilo que eu não tenho. E um coração grato, meu irmão, um coração que adora, um coração que glorifica a Deus. Meu irmão, na tua família, na tua casa, onde você está, você vai ver a mão de Deus te acompanhar. Você vai ver o que Deus fará na sua vida. Então o nosso primeiro ponto vai dizer: confie em Deus e entregue o seu amanhã nas mãos dele. Quer vencer a ansiedade? Confie nele e entregue o seu amanhã nas suas mãos. Em segundo lugar, ajuste os seus olhos, ajuste o seu olhar. Não importa quanto tempo demore, mas faça isso, até que você enxergue o cuidado de Deus. Veja comigo aí, no versículo 22. Antes de nós entendermos essa questão do ajuste, é importante nós compreendermos o que significa a visão em termos bíblicos. É importante que a gente compreenda o que Jesus quis dizer, porque ele introduziu o assunto no versículo 22 e 23, para depois retomar o assunto quando ele dá o exemplo, né, dos lírios e das aves também. Então, mas antes ele quis ensinar algo sobre os olhos. Antes de entrar então no ajuste, a gente vai entender o que isso significa. Vamos ler. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Meu irmão, esta é uma verdade muito importante, é uma verdade bíblica que a gente vê durante toda a narrativa bíblica. Os teus olhos, meu irmão, a janela da tua alma. Vamos lá. Vamos falar primeiro em âmbitos de olhos maus. O que significa um olhar maldoso, olhos ruins? Abra comigo rapidamente, mas não desmarque aí o texto de Mateus 6. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6, meus irmãos. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim a palavra de Deus. Olha a flexão deste verbo aí. Vendo, olhando, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Os olhos, meus irmãos, é um tema, né, muito caro para nós que estudamos a Bíblia, que queremos entender a Escritura Sagrada. O pecado entrou no mundo por causa de um olhar mau, de um olhar cobiçoso, de um olhar na direção errada. Claro que olhos aqui não são, tem a ver, obviamente, com esse olhar físico, mas tem a ver com mentalizar, com pensamento, que abre a janela, que abre o caminho para um passo depois dele, que vai atingir o que, meus irmãos? A alma, aonde é a fonte dos teus desejos, que a gente também chama de coração. Mas quer ver um outro exemplo na Bíblia? Logo depois, vire a página comigo em Gênesis no capítulo 6 e no versículo 1. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram, olharam, perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. A calamidade, os maus comportamentos, as ações maldosas começam por perspectiva, por um olhar, né, voltado para um lugar errado, para um lugar inadequado.
Por fim, meu querido, para a gente fechar essa compreensão, no Novo Testamento, abra comigo, por favor, 1 João capítulo 2 e versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16, vai nos dizer assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Perceba que existe na linguagem de João, né, a ideia da concupiscência, e na linguagem de Paulo existe a ideia e de Jesus também, a ideia da cobiça. Você ainda não executou o pecado, mas você apontou o teu olhar em uma direção errada, dando vazão para o início de um caminho que te levará a um destino. Vocês estão entendendo isso? Agora, o que significa bons olhos, meus irmãos? Abra comigo a palavra de Deus também. Só um texto para a gente ganhar tempo, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Vê o que é invisível. Aqui, na verdade, não é mais do que um spoiler, né? É a compreensão geral desta mensagem. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, só Ele pode nos ajudar a tanto nos levar, meus irmãos, a olhar na direção certa, a fim de que desenvolva em nós esse tipo de olhar. Um olhar de fé. Um olhar de quem crê. Um olhar de quem visualiza sem enxergar humanamente. Enxergar o invisível, dá ou não dá? Enxergar o que não se vê, dá ou não dá? Espiritualmente, dá. Pastor, então o senhor está me dizendo que olhos bons, então a gente não vai ter nunca esse olhar bom, porque eu quero ver a coisa acontecendo. Peça ao Senhor, meu irmão, e você vai fazer exatamente o que está escrito aqui. Permaneceu perseverante, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Compreendido essa questão dos olhares, meus irmãos, voltem para Mateus capítulo 6. Nós precisamos voltar a ajustar os nossos olhos, até que nós venhamos a enxergar os cuidados de Deus, enxergar o que Deus está fazendo. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 26. Vejam, observem, olhem, lancem os olhos de vocês no quê? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí versículo 28. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem, vejam, contemplem, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Parem aqui os olhos do versículo, eu esqueci de ler o 25,
nesse tópico também está o 25. Mas fixem os olhos de vocês, enquanto a gente está conversando, do versículo 25 ao 30, porque eu vou dar algumas informações para os irmãos, porque eu acho muito lindo, meus irmãos. Na verdade, quando a gente fica ali, né, preparando a palavra, quando a palavra de Deus, ela nos encontra, meus irmãos, ela faz duas coisas com a gente. Primeiro, ela te larga esparramado no chão, e tu se sentindo um caco. E Deus, eu estava duvidando. Meu Deus do céu, está claro de novo sobre as tuas promessas, sobre a tua verdade, sobre o que o Senhor pensa do meu futuro, sobre o meu amanhã, né? Isso é uma das coisas que acontecem. E a outra é aquele arrependimento profundo, é uma alegria misturada com tristeza, então, né? Como eu pude, Senhor, duvidar? Olhando para esse texto, do versículo 20 ao versículo 30, eu percebo o seguinte, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele era Deus aqui na terra. Ele poderia simplesmente chegar para a gente assim, para os discípulos dele, e dizer assim: meus filhos, o negócio é o seguinte, acabou. Não quero mais ouvir mimimi. Confiem e pronto, meu amigo. Confia em mim. Só que o nosso Deus, meus irmãos, Ele é tão cuidadoso. E do versículo 25 ao versículo 30, acontece algo tão lindo. Porque Jesus, Ele fala desse cuidado a corações e personalidades lógicas, e há corações e personalidades um tanto quanto choronas, como eu, um pouco mais, não sei como chamar agora, mas de fato, Ele, sendo Deus, Ele sabia que mesmo o crítico, de personalidade crítica, mesmo o jovem de humanas, ou o jovem de exatas, ele tinha que entender esse negócio. Ele tinha que entender que se preocupar é perca de tempo, e que de fato vale a pena confiar no Senhor. E perceba a maneira como ele expõe isso. Primeiramente, ele fala, me parece, né, que para a mente lógica, para a mente de exatas, no versículo 25. Que coisa linda, meus irmãos. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Aí olha a lógica de Jesus. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Nesse versículo ele está falando para essa mente mais exata, né? Ele está dizendo assim, vamos lá, comer, beber e vestir. Vamos botar essa lógica de um lado, essas palavrinhas desse lado. Do outro lado, vamos botar viver a vida. O que é mais difícil? Trazer alguém à existência, dar a vida a alguém, ou suprir essa pessoa quanto ao vestir, quanto ao comer e quanto ao beber? Não fui eu que te dei a vida? Não sou eu o dono da vida? Então, em primeiro lugar, Jesus está dizendo assim: o Deus de vocês pode. O Deus de vocês tem poder para isso. O Deus de vocês consegue. O Deus de vocês não conhece o difícil e nem o impossível. Ele pode. Do outro lado, Deus te deu a vida. Logo, se Ele te deu a vida, as vestimentas, a comida, tudo isso não é difícil para Ele. Por outro lado, talvez alguém um pouco mais, aquele filho, sabe, um pouco mais sentimental, assim que nem eu, precisava de uma explicação um pouco mais fina, um pouco mais carinhosa. Aí ele começa, como Deus eterno, ele começa a desenhar para esses. Eu sei que vai ter
daqui a 2000 e tantos anos lá, alguns, se eu disser só isso, que não vão entender, que não vai ser o suficiente. Então eu vou desenhar. Aleluia. E ele segue dizendo: observem, olhem, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E no versículo 30, ele diz algo que vai reforçar essa ideia. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais. Eu quero que vocês atentem para o final do 26 e o final do 30, tá? Você está com a Bíblia aberta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? E olha o final do versículo, esse foi o final do versículo 26. Olha o final do versículo 30 agora. Não fará muito mais por vocês? O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Eu preciso ser mais específico. Os meus discípulos, eles precisam entender que eu posso, mas eles também precisam entender que eu quero. Eu sei que nós vivemos numa alta, de pregações humanistas, mas eu me sinto muito confortável em dizer isso, porque não sou eu, meus irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo assim: meu filho, você quer te comparar com um passarinho? Meu filho, você quer se comparar com uma planta? Vocês valem muito mais. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu tenho poder, e eu quero, eu me importo, eu quero. E ao mesmo tempo, meus irmãos, no meio dessas frases cuidadosas, carinhosas, ele vai dizer também assim: porque o Pai de vocês, versículo 26, o Pai de vocês que está no céu, além de lembrar do interesse de Deus, ele vai lembrar do teu pertencimento, ele vai lembrar da tua filiação, ele vai lembrar da tua relação com Ele, porque é isso que muda tudo. Você não é ave, você não é planta, e não é por merecimento seu não, mas Ele se importa sim com a tua vida, e sim, você é filho. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória. Vamos ler? Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o poder. Não é porque o Ezequiel é bonzinho, não é porque o Ezequiel dizima, não é porque o Ezequiel trabalha na igreja, tudo isso é consequência desse amor que me alcançou. Amém? Mas meu irmão, sem mérito, Ele me ama, e me ama como Pai, sem mérito algum, Ele quer se relacionar comigo, Ele se importa comigo, e Ele é o meu sustento. Aleluia, aleluia. Ajuste o seu olhar, meu irmão, até que você enxergue isso, no meio da luta, no meio da dor, no meio da dificuldade. Enxergue o cuidado de Deus, enxergue quem você é nele, enxergue aonde Ele está. Aleluia.
Este é o segredo. Este é o movimento certo. Essa é a atitude adequada para quem deseja vencer a angústia, vencer a preocupação. E para encerrarmos, meus irmãos, em terceiro lugar, coloque o seu coração no verdadeiro tesouro. Versículo 19, olhe comigo. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, existem duas formas de acumular de acordo com o contexto. Existe um lugar onde a gente acumula, e esse lugar onde a gente acumula é um lugar onde dá acesso à corrosão, dá acesso à destruição. E se não for a corrosão, a ferrugem, será o ladrão, mas vai acabar. É interessante porque aqui no texto, Jesus usa o termo, algumas versões vai aparecer mamon, outras versões vai aparecer riqueza, mas de fato, o apontamento adequado e correto diz respeito a tudo aquilo que nós entendemos, e vocês sabem, nós sabemos, que o dinheiro, ele pode trazer essa falsa ilusão para as pessoas. A ilusão de que as coisas agora estão resolvidas, agora que eu tenho tal salário, agora que eu tenho tal situação, a minha vida está resolvida, a situação está resolvida. Jesus está falando deste tipo de cuidado que deveríamos ter. Ele vai alertar isso. E aqui é importante, eu acho, trazer o contexto. Jesus está se dirigindo aqui para discípulos que haviam deixado famílias, deixado casas, né? E verdadeiramente indo na direção dos seus propósitos, dos seus desígnios. E meus irmãos, ele está se dirigindo a eles dizendo assim: entendam, vocês estão acumulando algo muito mais precioso. Jesus, a gente está deixando de trabalhar, alguns deles, né? Estamos deixando de cuidar do nosso pé de meia, de ajustar o nosso futuro. Aí Jesus está dizendo assim: existe um tesouro, existe um lugar onde você acumula riqueza, e esse lugar, a traça e a ferrugem e nem o ladrão poderão ter acesso. Diz mais a respeito à posição, e ele deixa claro isso no versículo 21. A posição do nosso coração. Eu vou explicar isso rapidamente, que eu acho que é importante. Quando você inclina o seu coração a perseguir qualquer que seja o tipo de riqueza ou de tesouro, esse tesouro, no processo, vai ganhar o teu coração. Se de fato o teu tesouro não for o Senhor. E não importa se esse tesouro é o dinheiro, ou esse tesouro é o status, ou esse tesouro é uma herança, ou se esse tesouro para você é um prazer, ou se esse tesouro é poder, né? Porque as pessoas, elas gostam disso também. Tudo aquilo que você perseguir, que não for verdadeiramente ou por meio do Senhor, porque a palavra de Deus, depois você pode olhar, 1 Timóteo capítulo 6, a igreja do Senhor sempre teve ricos em dinheiro, meus irmãos. Então Jesus não está aqui se referindo à riqueza material simplesmente, ele está se referindo aqui ao coração inclinado para isso. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, meus irmãos: aquilo que o teu coração perseguir,
aquilo que o teu coração se inclinar, aquilo que você perseguir, aquilo que você gastar energia. Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado, minha querida. Porque no decorrer desse texto, vem um ainda mais confrontador. Não dá para servir a dois senhores. Pastor, mas vê. Eu sou um cabra extremamente dedicado, sim, no meu trabalho. Tenho meus projetos pessoais, mas eu vou à igreja. Eu não tenho um instrumento de medir motivação, nem mesmo as minhas, meus irmãos. Significa que esse é o tipo de pergunta que você deve fazer para Deus. E não importa se o seu projeto é um projeto, talvez possa ser até uma coisa boa. Inclusive a riqueza é uma coisa boa quando usada da maneira adequada para abençoar pessoas. Não importa de que projeto talvez você esteja se dedicando. Isso poderá em algum momento roubar o seu coração. Você precisa servir e dedicar-se verdadeiramente a Deus, somente a Ele, meus irmãos. Vou relembrar aqui os pontos, os irmãos podem se colocar de pé. Para vencer a ansiedade, você precisa confiar em Deus, entregar o seu amanhã em suas mãos. Para vencer a ansiedade, meus irmãos, você precisa ajustar o seu olhar, até que você veja o cuidado de Deus. Em último lugar, eu citei esse ponto aqui, daria outra mensagem na verdade. Coloque o seu coração no verdadeiro tesouro, meu irmão, porque aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração, e consequentemente, a gente vai ver na sequência do texto, estará também a tua adoração. E não dá para servir a dois senhores. Eu quero orar rapidamente aqui por pessoas que se encontram ansiosas, porque eu sei que a palavra de Deus falou. Você tem a opção de, no seu lugar, talvez você levantar a sua mão, ou se você quiser de fato receber uma oração, passe correndo aqui neste momento. O Deus que consola, o Deus que conforta, o Deus que reveste de poder para enfrentar as lutas e as dificuldades, está aqui, meus irmãos. Está presente neste lugar. Amém? Se você está aí, se você deseja passar à frente para que os pastores estejam orando por você, venha, passe aqui à frente e nós estaremos orando com você. O Deus que consola, o Deus que conforta, o Deus que reveste para vencermos os dias maus, porque os dias são difíceis. Ele está aqui, meus irmãos. Talvez, inclinado à ansiedade, você tenha buscado refúgio em tantas coisas. Refúgio talvez no trabalho, refúgio também numa hipervalorização de tantas coisas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, ninguém e nada nesse mundo disse para você assim: estarei contigo sempre, todos os dias, até a consumação do século. Nada neste mundo substitui a presença de Deus na sua vida. Ele está aqui para te confortar, Ele está aqui para te lembrar de que Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que pode, Ele é um Deus que quer, e Ele é um Deus que te ama, Ele é o Deus que é o teu Pai, e quer se relacionar contigo assim. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, eu peço a ajuda dos ministros aqui para nós orarmos pelos nossos irmãos. Querido Deus e eterno Pai, Deus que consola, Deus que conforta, Deus que é imutável, Deus que é poderoso, Deus que ao mesmo tempo é amoroso, Deus que disse na sua palavra, conforme a gente leu, se importa conosco e não só pode, como
quer cuidar de nós. Ah, Senhor, sopra o teu Espírito aqui. Sopra o teu Espírito confortador. Sopra o teu Espírito, Senhor. Consola esse coração. Faz aquilo que somente Tu podes fazer. Reveste, Senhor, do Teu poder. Ó Deus, que não apenas esse irmão ou essa irmã lembre, mas que no fundo da sua alma ele e ela saibam que Tu és um Deus presente, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus que quer nos suprir, que quer nos sustentar, que está inclinado para a vida dos seus filhos. Um Deus que se importa, muito embora sendo grande, poderoso, majestoso, se importa conosco, pequenos, falhos, miseráveis, puro e simplesmente por nos amar, de maneira insondável, de maneira inexplicável, nos amou e continua nos amando. Que essa verdade atinja corações aqui essa noite. Ó Deus, que jovens, que idosos, que irmãos e irmãs saiam daqui convictos deste amor, convictos desta graça, convictos dessa manifestação, convictos dessa certeza de que verdadeiramente Tu nos ama, de que verdadeiramente Tu és o Deus Todo-Poderoso e que tem a intenção de cuidar de nós. Aleluia! Toda ansiedade, Jesus, toda ansiedade, Jesus, Tu podes curar, Senhor. Cura aqui essa noite corações ansiosos. Cura aqui essa noite corações ansiosos. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a crer na Tua verdade. Ensina-nos, Senhor, a verdadeiramente viver para contemplar quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Que essa verdade continue sendo verdade amanhã de manhã. Que essa verdade continue sendo verdade durante a semana. Que o Teu Espírito nos lembre e que nós possamos nos envolver nessa vida, Senhor, de comunhão contigo, de interação contigo, Espírito Santo. Nos incomoda, nos faz Te desejar mais, nos faz Te querer mais, nos coloca no lugar certo. Leva o nosso coração ao lugar adequado, nos ajusta a ajustar os nossos olhares, a fim de que a gente veja e seja atraído pela Tua verdade, pela Tua vontade, em nome de Jesus, que está presente na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Jesus.